Caro senador Cidinho Santos, que preside esta sessão, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, queria saudar também os visitantes que estão aqui no plenário, na galeria do plenário, boas-vindas. A democracia é um dos exercícios melhores para a liberdade. Há pouco o senador Cristóvão Buarque, nosso ex-ministro da Educação, reitor da Universidade de Brasília, fez uma avaliação muito criteriosa, muito adequada, muito justa e muito correta, porque é especialista nessa matéria, sobre a publicação dos resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, especialmente envolvendo os conteúdos de português e matemática. E, para mim, o grande destaque negativo, o motivo de preocupação pessoal, é a avaliação do ensino no meu estado, o Rio Grande do Sul. As escolas públicas gaúchas apontaram uma queda na qualidade do ensino médio do Rio Grande, com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ficando em 3,4%. A nota mínima desejada era 4%. Estivemos, portanto, abaixo do índice mínimo. Nas escolas de ensino privado, o índice de avaliação chegou a 5,9%, um aumento tímido em relação aos anos anteriores, mas abaixo da meta pretendida, que era de 6%. O que faz um estado como o Rio Grande do Sul apresentar índice de avaliação do ensino abaixo da média desejada? Este é um tema que precisa ser debatido à exaustão. Precisamos encontrar causas desse desempenho vergonhoso. A propósito, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senador Cidinho Santos, a transcrição nos anais do comentário feito na edição de hoje, na página 10 do jornal Zero Hora de Porto Alegre, assinado pela colunista Rosane de Oliveira, intitulado Vergonha de Ser Gaúcho, abordando esse tema. Eu acredito que nós todos, de alguma maneira, nos sentimos, de certa forma, envergonhados, porque nos orgulhamos de um Estado com uma tradição histórica, com uma tradição cultural e com uma tradição de um Estado desenvolvido politicamente. Esses baixos índices, portanto, têm motivos de sobra para nos envergonhar. Mas creio que a forte palavra usada pela colunista nada mais é do que a tentativa de um chamamento a toda a sociedade gaúcha, do meu Estado, portanto, para essa situação que é exatamente de vergonha. São números que precisam ser usados para determinar a política futura de aplicação de recursos e também novas metodologias. Ao mesmo tempo, o governo reage com relação ao aumento dos investimentos em educação. Foi apresentado recurso para impedir que o Senado, que nós, senadores, possamos votar o projeto que garante o investimento de 10% do Produto Interno Bruto em educação nos próximos 10 anos. Essa proposta está prevista no Plano Nacional de Educação, o PNE, e foi aprovada em junho em uma comissão da Câmara dos Deputados. O apoio de 80 deputados garantiu o recurso do governo, onde, claro, tem maioria, tal qual aqui nesta casa. Isso quer dizer que a proposta poderá seguir para o plenário da Câmara e não para o Senado, senhor presidente. É importante destacar que qualquer aumento de investimento na educação brasileira é muito bem-vindo, mas precisa vir junto com o planejamento correto dos investimentos. Mais recursos não significa necessariamente melhor qualidade do ensino e da educação. Acredito que mais dinheiro para a educação não deve significar, como se imagina, de um modo geral, aumento da tributação para o setor produtivo e os contribuintes, sobretudo, porque, em geral, quando o governo precisa aumentar o investimento, vai buscar, na iniciativa do setor produtivo, esse recurso através do aumento dos impostos. Tenho recebido do setor empresarial do meu Estado o pedido para que aumentem o percentual de investimentos em educação. Mas, de outro lado, também o pedido redobrado para que não haja uma penalização novamente sobre o setor privado. O governo tem que fazer a sua parte, economizando, racionalizando, para que a gente tenha um melhor investimento, um investimento de qualidade, tanto quanto na educação, na saúde e em outras áreas do setor público. Os investimentos precisam ser feitos sem desperdício, valorizando os professores e buscando aumentar a participação e o interesse dos alunos. O aluno de hoje, como o eleitor de hoje, senador, não é igual
igual a de 10 anos atrás. Hoje, a parafernália eletrônica à disposição de um menino com um telefone celular e nele tendo acesso a todas as informações possíveis, através do Google, Wikipédia e tantos outros, obriga o professor a ter também criatividade na hora de dar aula, sob pena de esse aluno sair da escola porque não tem nenhum interesse. Ele está sabendo mais por esses instrumentos, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, por todas as outras formas de acesso à informação, do que numa aula que não tenha esse interesse. Então, é por isso preciso. Agora, para que o professor tenha também estas habilidades, precisa, além da criatividade, de um estímulo para o desempenho da sua função. Enquanto os esquemas de corrupção continuarem a atingir a máquina administrativa e ainda forem melhor arquitetados do que os planos de governo, continuaremos a ter índices sociais vergonhosos. Somente com a melhoria do ensino nas escolas é que vamos preparar o brasileiro de forma mais eficiente para o mercado de trabalho, carente hoje de profissionais qualificados. Aliás, no programa Jornal Nacional de ontem, nós pudemos avaliar bem isso também no programa Bom Dia Brasil, essa deficiência na área do ensino, em todos os níveis, mas especialmente também no nível técnico, porque dos candidatos a uma vaga que exige alguma especialização, é muito baixa o preparo e a qualificação desses jovens. E nós precisamos correr contra o tempo para recuperar exatamente a condição de quinta economia do mundo que nós tanto desejamos. Aliás, presidente Cidinho Santos, senador Suplicy, até o senador Suplicy aqui fez a referência aqui nessa nossa abertura dos trabalhos nessa semana, sobre o resultado das Olimpíadas, fazendo um belo pronunciamento ontem que eu não tive a ocasião de lhe apartear. Pois é, as Olimpíadas acabaram, senador Suplicy, e o Brasil conquistou um número recorde de medalhas. Foram 17 no total, mas fica o gostinho de quero mais, de mais avanços nessa área. No total de medalhas de ouro foram 3, mas o desempenho brasileiro em Londres não alcançou o que nós tivemos em Atenas em 2004, quando o Brasil conseguiu subir 5 vezes o topo do pódio olímpico. O Comitê Olímpico Brasileiro fez um balanço positivo da participação dos nossos atletas em Londres e colocou o objetivo de atingir 30 medalhas na próxima Olimpíada, o que colocaria o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas em 2016, dessa vez em solo brasileiro, mais precisamente na cidade maravilhosa, no nosso Rio de Janeiro. Podemos fazer análises técnicas da qualidade dos nossos atletas, análise da tática empregada por cada treinador, mas prefiro me concentrar na questão dos investimentos que estamos fazendo, não no investimento que o Comitê Olímpico faz para preparar atletas para uma competição como a Olimpíada, que, aliás, este ano teve orçamento de 331 milhões de reais, 100 milhões a mais do que nas edições olímpicas anteriores. Falo do investimento diário nas escolas, criando a consciência do esporte, de como faz bem a uma criança o treinamento esportivo e de como esse espírito esportivo ajuda no desenvolvimento físico e mental do indivíduo. Um dos problemas, aliás, tomados na semana passada pela senadora Marta Suplicy aqui, sobre a propaganda e a influência de alimentos que são pouco saudáveis para as crianças, eu acho que o pior instrumento da modernidade que está estimulando a obesidade é o excessivo tempo que uma criança consome diante de um videogame ou de um computador, deixando ela de praticar um esporte que torna a vida mais saudável. Então, os nossos jovens precisam exatamente de compatibilizar este acesso à tecnologia, mas também a um exercício físico para que ajude também o seu desenvolvimento mental também, porque um complementa o outro. Hoje o que vemos é a proliferação dos jogos eletrônicos que deixam a criança fora da atividade física e criam o vício do computador e do mundo virtual. Esporte, o de verdade, não o da tela de um computador, requer investimento nas escolas, nos programas de bairros. Esse esporte educa, tira a criança do mundo das drogas e aí sim levará o Brasil a ter novos campeões. Não podemos ser a pátria só de chuteiras, as chuteiras do futebol. Precisamos investir em ídolos do judô, do handball e tantos outras modalidades de esporte.
Como já foi feito há mais de 3 décadas com o vôlei de quadra e mais recentemente com o vôlei de praia, onde colecionamos títulos mundiais e medalhas olímpicas. Ora, se nós nessas modalidades avançamos tanto, tivemos tantas vitórias, por que não fazer também em outras modalidades? Os investimentos começaram nas comunidades. E aqui quero citar a pequena Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, um município que se orgulha de ser a casa do melhor time de futsal, o único brasileiro campeão mundial de futsal, reconhecido pela FIFA e agora quer se transformar na capital nacional dessa modalidade esportiva. É muito justo, porque ali foram, em nossa Carlos Barbosa, foram feitos os investimentos necessários e a meninada adora. Isso realmente merece que Carlos Barbosa seja considerada a capital nacional do futsal. Recebi ofício, aliás, a propósito desse tema, da Rosalete Heck, presidente da Associação dos Moradores do bairro Ponte Seca, pedindo ajuda para a apresentação de um projeto de lei do Senado que declare exatamente Carlos Barbosa a capital brasileira do futsal. Estou encaminhando à consultoria legislativa do Senado um pedido para análise para saber da viabilidade de apresentação de um projeto dessa natureza aqui na Casa, e com muito prazer o farei. A Associação Carlos Barbosa de Futsal está mobilizada para atingir esse objetivo, mas mesmo com todo o potencial do clube, não tem uma sede social e aponta problemas de infraestrutura na própria cidade, nesse setor. O sistema de transporte público, por exemplo, precisa de melhorias, inclusive com a construção de pontos de ônibus ou das paradas para todos os trabalhadores, para o cidadão, para os estudantes. Esse tipo de investimento é que precisa ser feito. Criar espaços novos de prática de esporte e mudar a filosofia de investir somente em grandes estádios, em esportes milionários, como o futebol profissional, que já nos levou a grandes conquistas, que já colocou o Brasil no mapa do mundo, mas que não é o único esporte a ser praticado. Por isso, senador Cidinho Santos, eu vou com muito prazer fazer esta referência, fiz essa referência em relação a Carlos Barbosa, homenageando os nossos atletas do futsal daquela cidade que nós queremos tanto